Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $27.200. Bitcoin que está forte acima dos 27k, mesmo em dia de queda nos mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero no curto, médio e longo prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, hoje eu quero começar aqui fazendo uma análise do Bitcoin pensando em tempos gráficos maiores, tá bom? Então eu quero falar um pouco para vocês do semanal aqui, tanto a partir de uma análise técnica, quanto também de uma análise de sentimento, tá bom? Eu vou te mostrar por que, na minha opinião, a gente pode sim já ter formado um fundo muito importante no Bitcoin e a gente pode estar próximo de uma nova pernada de alta, tá? Também quero, no curto prazo, mostrar as zonas de resistência que a gente precisa ultrapassar para isso ser concretizado. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos lá, caras. Vamos começar aqui então falando do Bitcoin no semanal. Como vocês sabem, para mim, a tendência do Bitcoin no semanal é extremamente saudável. Não só porque a gente está em tendência de alta desde o nosso pivô acima dos $21 mil, como quando a gente está indo retestar as zonas de suporte, a gente está respeitando, tá bom? Então a gente tem antigos topos muito importantes nessa região entre os 25 e 24, que foram respeitados por duas vezes aqui. E por isso, enquanto a gente não formar esse pivô de baixa aqui, caras, eu realmente não consigo ficar tão pessimista igual várias pessoas estão. Afinal, a gente como trader deve seguir a tendência aqui é de alta. E outro ponto importante, mesmo que a gente forme esse pivô de baixa, é importante a gente lembrar que a gente tem muito mais suporte abaixo do que resistência acima. É isso que a gente vê aqui, por exemplo, quando a gente olha o VPVR e quando a gente analisa onde os volumes estão localizados nessa tendência. Então a gente tem muito volume no fundo lá na Terra Luna, tem muito volume na FTX e tem muito volume no rompimento para cima, onde justamente seria um reteste se a gente fosse abaixo dos 24. Então para mim é muito claro, quanto mais a gente cair aqui, quanto mais próximo de zonas de Fibonacci, maior a oportunidade, mas sinceramente, não acho que vai ser fácil o Bitcoin, por exemplo, chegar nos 23 ou nos $21 mil, tá bom? Para isso, ao meu ver, a gente vai ter que ver um mercado despencando lá nos Estados Unidos, o que realmente não é o cenário base agora. Lembre-se, amanhã a gente vai ter decisão de juros lá nos Estados Unidos, provavelmente com 99% de chance, falar CME tá precificando isso, a gente deve ter o Fed mantendo os juros, né? O mais importante, então, não vai ser amanhã se vai manter ou não vai, porque provavelmente vai. O mais importante vai ser a gente entender o que os integrantes do Fed estão pensando até o final do ano. O que o Powell vai falar? Será que a gente vai ter mais um aumento esse ano ou não? Quando eles estão pensando em diminuir os juros? Será maio? Será junho? Então amanhã a gente provavelmente vai ter essa resposta. E uma resposta que pode ou fazer o Bitcoin realmente ir embora, tá bom? Retomar uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, ou realmente a gente, enfim, ter essa correção um pouco mais forte, tá bom? Eu, sinceramente, jogaria as minhas fichas para um movimento de alta do Bitcoin, porque como eu vou te mostrar aqui, a situação tá melhorando gradativamente, tá bom? Não só no Bitcoin, mas o próprio S&P 500, caras. Repara que o S&P 500 assumiu uma tendência de alta aqui para mim, e como o Bitcoin, se é uma tendência de alta, as retrações são oportunidades de compra. Então é claro que eu não vou chegar e comprar o S&P 500 depois de ter voado no ano, ou o Nasdaq depois de ter subido 50%. A gente compra quando está em baixa ou então quando está numa correção da tendência de alta. É justamente isso que eu vou ficar de olho. Se a gente vê um S&P 500 mais próximo dos 4.300, 4.200, cara, eu vou ficar de olho para compra, né? Seria esse momento que a turma do apocalipse voltaria e seria esse momento que a gente teria a oportunidade de compra, tá bom? Assim como quando o Bitcoin está chegando nos 25, 24, a gente está comprando e a turma se recusa a comprar por querer que o Bitcoin vá nos 22, 20, 15, 12, cara. Você querer não muda o price action e não muda as probabilidades. E esse ano, para mim, tá muito claro, cara. A maior probabilidade é de alta, tanto no Bitcoin, quanto no S&P 500, quanto na Nasdaq, que mesmo com essa queda das últimas semanas, cara, se a gente for pegar do fundo aqui, ó, tá subindo 45%, chegou a subir mais de 50%, né? Então não se esqueça, cara, a tendência é sua amiga, tá bom? Outro ponto muito importante que eu quero destacar para vocês é que quando a gente analisa o que tá acontecendo aqui nos indicadores de sentimento no longo prazo, a gente continua com uma divergência mega bullish no CVD, mostrando que num ano onde está todo mundo falando de apocalipse e a gente está subindo 70% do fundo,
a gente vê as pessoas vendendo, né? Então, não é só o discurso que está apocalíptico, também as tomadas de decisão estão. Então, desde que a gente começou a romper lá em janeiro, caras, a gente só vê as pessoas vendendo, e o preço subindo, né? Então, pode parecer que a gente está há muito tempo numa tendência de baixa no Bitcoin, caras, mas não se enganem. O Bitcoin do fundo, ele está subindo aqui mais do que a Nasdaq. Nós estamos subindo 75%. Então não tem como você virar e falar, não, o Bitcoin está tendo um ano ruim. Que isso, cara? Eu entendo que você queria 300%, 400%, mas vamos com calma, tá bom? E para a gente conseguir realmente ter um movimento mais forte no Bitcoin, a gente ainda vai ter que passar de algumas resistências. E se passar dessas resistências, caras, eu acho que a gente pode iniciar a nossa bull run, a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. Mas antes de falar dessa resistência em si, eu gostaria de também lembrar vocês o que a gente vem falando nas últimas semanas, desde a nossa queda dos 24. A gente teve a maior venda a mercado naquele fatídico dia desde 2021, ou seja, fazia 2 anos que não tinha tanta gente vendendo e também que não tinha tanta gente sendo liquidada, cara. Então, quando a gente está numa tendência de alta e todo mundo vende, todo mundo que estava em long é liquidado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comprar, tá bom? Por isso que eu acho que a gente teve grandes oportunidades de compra nessa região e se a gente passar dessas resistências que eu vou começar a falar, a gente pode sim começar a nossa bull run, tá bom? Quais são essas resistências? Cara, a primeira resistência que eu quero destacar, já baixando aqui por 4 horas, é a resistência que ainda faz a gente estar numa tendência de baixa no diário, que é a região dos $28.000, beleza? Passou desses $28.000, caras, a gente, ao meu ver, não vai ter muita coisa para segurar a gente. A gente já poderia ir direto para testar os topos lá na região acima dos $30.000, tá bom? Passou daqui, a gente só tem a máxima do ano, ali próximo dos 32. E se passar dos 32, cara, sinceramente, não tem muita coisa para segurar o Bitcoin. Afinal, passando daqui, repara que o nosso VPVR, ele fica sem nada, cara. Então a gente não tem muita resistência nessa zona acima, cara. Então se a gente passar, a gente pode sim começar uma bull run. Mas antes disso, a gente vai ter que ficar de olho para essas resistências, beleza? Voltando aqui para 4 horas e falando justamente sobre isso, eu entendo que os 28 é uma região de resistência, então eu não tô nem cogitando vender meus bitcoins e as altcoins que a gente acumulou no curto prazo aqui. Mas uma coisa que a gente pode ter de olho é para shortar algumas altcoins que estão em tendência de baixa, tá bom? Então tem muita altcoin feia e tem muito gráfico feio que dá pra gente shortar e ganhar caso o preço caia, beleza? Então eu acho que é o momento da gente olhar para fazer alguns hedges e também para realizar alguns lucros em altcoins aí que subiram muito nos últimos dias. Vão realizar lucro de trade. Investimento, cara, eu nem cogito, eu nem tô pensando em vender, pensando no longo prazo agora. Na verdade, o que a gente fez nas últimas semanas foram compras nessa região. Eu não vou largar meus bitcoins nos $27.000 nunca, beleza? Tranquilo, tendo isso em vista, né, vamos falar um pouquinho mais sobre o curto prazo aqui, caras. E no curto prazo eu acho que a situação tá legal para o Bitcoin. A gente conseguiu romper a região dos $27.000, retestou essa região aqui e tá transformando ela em suporte, beleza? Então é justamente essa zona aqui que eu acho que é importante o Bitcoin se manter acima. Não só os $27.000, mas também esses fundos aqui, olha só, os 26.300, 26.400. Perder aqui seria um mau sinal, tá bom? Seria uma demonstração de fraqueza que eu não gostaria de ver no Bitcoin. Mas ao meu ver, a maior probabilidade é que a gente continue essa alta para ir lá testar e romper os 28 do que vir perder esses 26.400. Muito porque também no curto prazo a gente tem indicadores pesando a favor, beleza? E um deles que eu quero destacar aqui é justamente o rompimento para cima que a gente está fazendo com queda no long short ratio, que nesse momento está bem próximo a 1, em 1.16, com confirmação de open interest, beleza? Então, quando a gente teve esse rompimento ali dos 26 e pouco até os 27, o open interest subiu. Então, quando a gente retorna para essa região, a gente tem suporte, beleza? Inclusive, quando a gente retornou, repara o open interest caindo. Então, para mim, muito claramente, a gente está numa situação saudável, numa tendência de alta no curto prazo aqui, saudável no Bitcoin. E, ao meu ver, a gente tem uma boa chance de ir lá testar e romper esses $28.000. Estou bem otimista com o Bitcoin. E, infelizmente, né, ou felizmente, a gente vai ter o Fed amanhã. Então, o Fed pode jogar um pouco de água no chope aí. Mas, sinceramente, eu também estou otimista com a reunião de amanhã do Fed. Eu acho que a gente tem uma boa chance aí de ter finalizado as altas de juros, tá bom? Na verdade, a maioria do mercado já acredita que a gente não vai ter mais alta de juros. Algo próximo ali dos 60% acredita que a gente não vai ter mais juros. Aumento nos juros, a gente deve ficar nesse 5,25, 5,50.
Então amanhã a gente deve ter essa resposta, cara. Se for uma resposta positiva, o Bitcoin deve ir embora, né? E vamos ficar de olho, caras. Eu atualizo vocês aí dependendo dessa volatilidade, de qualquer maneira aí. Antes da reunião do Fed, a gente aparece aqui com um vídeo, beleza? Então é isso, um forte abraço, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E não se esqueça, caras, todas as compras e todas as vendas que eu tô fazendo, tanto do Bitcoin quanto das altcoins, quanto de ativos no mercado tradicional, pô, a gente semana passada comprou 2 ações ligadas ao Bitcoin, blockchain, e eu acho que são ações que têm muito futuro. Eu tô falando ao vivo no Membros, beleza? Então se você quiser ver como que a gente tá fazendo os nossos investimentos aí, pensando no longo prazo, você pode clicar e se tornar um membro aqui, beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê.